Viram aí em tela cheia? Vimos, Sim? agora. Agora. Ok. Então tá, então eu vou falar daqui, né? E vim a convite da Elo falar sobre a yoga hormonal. E a minha proposta, a proposta da yoga terapia hormonal é que nós possamos equilibrar os nossos hormônios de uma maneira natural. O que vou contar um pouco como eu cheguei aí. É algo que assim, para mim foi uma sedução, assim, quase algo. Será que isso é possível, né? Equilibrar os hormônios sem remédio, né? E sem outras, né? Sem fitoterapia, porque a gente também tem, né? Uma vertente aí que é excelente, podemos lançar a mão de várias, né? De várias práticas naturais. Mas essa aí veio da yoga, né? E isso me chamou a atenção e eu cheguei nessa prática e sou prova viva de que isso funciona, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui, né? Elo é muito especial aí, a conheci através desse trabalho dos portais iniciáticos de Madalena e fiquei encantada também, né? Uma seriedade, então, para mim é super honra estar aqui falando, né? Compartilhando desse momento com vocês, gente. Né? Já dispensa apresentações aí, Elo já falou tudo, né? Sou fisioterapeuta, sou professora, né? Então tenho uma trajetória acadêmica, mas nunca larguei a clínica. E hoje eu estou muito mais na clínica do que, né, como professora, né, efetivamente assim, da área acadêmica de carga horária, né? Em termos de carga horária, eu estou muito mais atuando na clínica e fazendo essa trajetória aí do acolhimento da mulher, né? Então, na fisioterapia, já trabalhei muito com ortopedia, com trabalho de postura, mas hoje a minha atuação na fisioterapia é com a fisioterapia do assoalho pélvico, que veio muito ao encontro, né, desse trabalho aí das questões hormonais e da sexualidade, que é algo que, né, que é o meu forte, né, o grande forte hoje da minha atuação. E eu trago junto, né, acupuntura, yoga e outras práticas integrativas, porque eu acho que, né, não tem jeito de fazer uma coisa só. A mulher, né, o ser humano tem uma complexidade enorme e eu sempre me senti muito atraída, né, muito dentro dessas práticas, então isso aí para mim é indissociável, né, e foi por isso que eu cheguei na yoga. Então, né, essa é a minha apresentação formal, digamos assim, mas eu sou, né, mulher, mãe da Catarina e da Valentina, então aí a professora de Pilates da Elo, que ela falou, né, que foi minha aluna, depois quero saber quem. Na época que eu estava grávida da Catarina, então, que é a minha filha mais velha, ela já vai fazer 15 anos esse ano, Valentina tem quase, né, vai fazer 11. Minha mãe chama Eliana, meu pai já falecido, Nésio, né? E eu sou uma mulher em busca do que faz sentido, em desconstrução dessa mulher estereotipada, nas vivências, na sexualidade, né? Em todo o nosso universo, né? Como que a gente vive por trás de um estereótipo, né? Como que a cultura e a sociedade e nós nos construímos assim. Então eu acho que não tem jeito da mulher à medida que a gente vai amadurecendo, da gente não buscar essa desconstrução, né? Se a gente olha um pouco para dentro e se a gente olha para as nossas fases e os hormônios têm tudo a ver com todas as nossas fases, né? Desde a nossa adolescência e ao longo da vida. Então, é um convite para a gente olhar para dentro e desfazer, né, desses padrões aí que nos aprisionam tanto, né? E estou aí nesse caminho, abraçando as minhas dores, inclusive as minhas dores físicas, né? E foi com esse despertar dessa observação do que estava acontecendo no meu corpo aí nesse caminho do climatério, né? Que chegou bem o momento de eu ir atrás da yoga hormonal. Então, pessoal, eu sempre fui muito atraída pela yoga, assim, eu sempre fui uma admiradora, mas eu não sou uma praticante de yoga há muito tempo, né? Então, eu comecei a conseguir praticar yoga regularmente, né? Foi depois que a Catarina nasceu, então deve ter aí uns 13 anos que eu comecei a fazer aulas de yoga.
né? Então eu gostava e eu era, né, bem mais jovem, e eu comprava livros, né, ou eu pegava livros na biblioteca pública, às vezes livros de yoga, e ficava fazendo yoga em casa, né, praticando, mas eu não tinha oportunidade, não tinha tanta aula de yoga. E aí eu estudava, achava super interessante as respirações e as posturas físicas. E, né, depois, então, eu já era fisioterapeuta, então essa questão com o corpo, né, com resolvendo as minhas próprias questões com o meu corpo, aceitando a minha imagem, aceitando a minha condição feminina, que eu fui, né, sempre o corpo para mim, o trabalho do físico foi algo que veio resgatar as minhas questões, né? Então, isso acho que todo mundo passa por algo assim nas escolhas da vida, né? E aí, essa prática de yoga foi se tornando mais, né, algo a partir da admiração, da observação, assim, né, uma curiosa. E eu comecei a trazer os elementos da yoga para dentro da minha prática clínica. Então, para um paciente, por exemplo, fazer um alongamento, né, por que não eu dar um alongamento da yoga ao invés de um exercício lá tão chato da fisioterapia, né? E aí isso é né? Isso se chama yoga terapia, né? E aí eu fui me formar, fui me formar como professora de yoga para conhecer mais ainda e poder levar isso para o meu consultório. E nessa época, né, que eu praticava yoga, que eu fui fazer a formação de professora de yoga, né, de Hatha Yoga, eu conheci, fiquei sabendo da Diná Rodrigues lá atrás, né? Comprei um livro, tá até ali o livrinho dela, uma versão muito antiga lá do livro, e eu achava assim que aquela mulher era inatingível, né? Assim, não tinha como chegar até ela, era época que não tinha, né, internet muito avançada, tinha uma cartilha no final do livro, assim, para a gente mandar uma carta. E aquilo ali ficou, né? Eu olhei, não conseguia entender muito bem pelo livro. Então, né, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois que eu fiz formação de professora de yoga, comecei a colocar isso dentro do consultório, praticar mais yoga, nunca dei aula de yoga, né, clássico aí. Eu tive a oportunidade de fazer o curso com a Diná, né, então, que é essa senhora aqui, eu fui fazer essa formação em yoga terapia hormonal. Aqui, gente, ela tinha né, quase 92 anos, hoje ela tem 95, né? E é essa mulher aí, anotem o nome, olhem bem essa cara, porque ela é uma inspiração. Quando eu vejo e quando a gente vê ela falando, ela tem umas palestras no YouTube, ela não é grande, né? Não é grande produtora de conteúdo digital, não, mas ela tem, né? A gente consegue ver alguns vídeos e é fantástico, né? Então, ela é essa mulher, assim. Um dia um amigo meu olhou essa foto e falou assim, ela tá parecendo aquela professora brava que tirou foto sem querer, né? Então ela é meio assim, ela não tem muita paciência. Chega no final, a gente do curso, todo mundo vai pedindo para tirar a foto, assim, ela tem um momento que ela autoriza, né? Ela é uma mulher muito muito forte, muito rígida, assim, né? Mas uma super mulher. Então, fui fazer a formação na yoga terapia hormonal, que é um método que ela criou, tá? Ela é paulista, né, é viva, ela mora acho que em Jundiaí, e uma mulher muito ativa. Durante a pandemia eu mandei um e-mail para ela, achei que ela não fosse responder, e perguntando como ela estava, né? Nessa época aí ela tinha quase 92, o marido tinha 100, e aí eu perguntei para ela assim, como a senhora está, como o marido está, né? Nesse e-mail, dando feedback, porque eu comecei a ministrar os workshops de yoga terapia hormonal online, né, na pandemia, e as pessoas com resultados, né, com respostas muito boas e tudo. E aí ela falou assim, que bom, porque agora a questão, né, tudo vai funcionar online. Estou no meu estudo da minha próxima técnica, que vai ser a yoga terapia para imunidade, né? Então ainda não saiu, mas ela está aí estudando até hoje, né? E ela tem um método para mulheres, para homens e para diabetes, tá? Então, se alguém
tiver, né, diabetes também, ela tem a sequência da yoga terapia para diabéticos. Então, vamos lá, gente, o que é essa yoga terapia? Né? A Diná, quando ela tinha 64 anos, então tem mais de 30 anos que ela criou esse método, ela foi numa consulta ginecológica, ela era praticante de yoga, sim, né? Não sei se ela era necessariamente professora, mas ela era praticante de yoga, e ela foi numa consulta ginecológica e ela estava muito bem. Então, as pessoas que praticam yoga ao longo da vida, toda prática de yoga é hormonal. Né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, então, nas respirações e nas posturas, as posturas que são as asanas, tá? Postura de yoga é chamado asana. Então, não precisa ser nada mirabolante nem circense, né? Mas aquela posição que a pessoa fica, ela sempre está ativando uma glândula. E uma aula de yoga regular, ela tem um equilíbrio. Então, ela ativa, né? Ativa a tireoide, daí a pouco ativa o ovário, ativa o pâncreas, tudo de uma maneira muito equilibrada e muito gradativa, muito suave. Então, a pessoa que pratica ao longo da vida, ela tem os ciclos muito suaves, né? Os ciclos femininos, né? Os ciclos menstruais. E essas pessoas têm uma transição né, na menopausa muito tranquila também, porque ela vai fazendo esse trabalho. Mas quem não faz, né, às vezes a gente não está com essas glândulas aí tão harmonizadas e tão ativas, quando a gente vai chegando aí, né, nessas fases de transição hormonal, a gente sente muito isso. E ela criou esse método, né, ela conversando com aquele médico, ele perguntou qual que era o segredo, né? E ela é uma mulher de vida normal, assim, né? Ela fala que ela come equilibradamente, mas que não tem nenhuma dieta especial, e falou: eu vou fazer uma técnica, eu vou criar um método. E ela foi em busca, né? Ela viajou, ela é uma mulher muito culta, ela viajou o mundo e criou essa prática que é como se fosse uma dose concentrada. Então, na prática da yoga hormonal, a sequência é sempre a mesma. Então, a gente faz os mesmos exercícios, né? E isso é algo que favorece a memorização. Então, eu faço, né, de cor, assim, a gente aprende quando a gente pratica sempre. E aí a gente faz essa prática ativando de uma maneira mais intensa. Ela adaptou as posturas, adaptou as respirações, que são chamadas pranayamas, né? Então, os pranayamas na yoga são exercícios que ativam, né? Que são compostos aí de respirações. Bandas são contrações ou são posturas, então na técnica dela também tem esse elemento da yoga, que são bandas, e mudras, que são gestos ou posturas corporais que também ativam determinada energia. Então, a yoga hormonal é uma prática, né, é uma sequência de exercícios que ela criou com esses elementos. E o que acontece aqui, pessoal? Né, ao longo da nossa vida, né, nós temos aí essas oscilações, né, ou esses momentos que a gente sente, né, a ação hormonal com mais intensidade. Então, a gente começa lá na primeira menstruação, no nosso ciclo de vida reprodutivo, né? Na gestação, a gente tem uma condição hormonal muito intensa também, né? Então, no puerpério, que é o pós, né? Que é o pós-parto, eu atendo muitas gestantes também por conta da fisioterapia, e aí eu costumo falar assim: já falaram como que você vai ficar? Né? Porque a gente fica louca depois que o filho nasce. Então, assim, por quê? Porque é um choque hormonal, né? Então, a gente tem uma concentração grande de hormônio e depois uma queda muito brusca, e com muitos sintomas físicos também, né? Nessa fase do puerpério. É uma fase, né, muito especial e muito delicada. A gente está toda ali, os nossos hormônios estão todos voltados, né, para o cuidado desse bebê. E aí, mais ou menos aos 40 anos, a gente entra na condição do climatério. Já faz parte do climatério ou pré-menopausa, tá? Mais ou menos, gente, porque, né, cada mulher vai ter menopausa aí com uma idade. Eu tive com 45, um pouco antes, eu tirei o útero, então eu não sabia,
né, que eu tinha entrado na menopausa e comecei a ter sintoma. E quando eu fui fazer o curso, eu fiz uma dosagem hormonal e aí eu me assustei, porque eu já estava tendo, né, sintomas ali mesmo antes de eu tirar o útero e eu achava que era por conta do mioma que eu tinha. E hoje eu entendo que sim, alguma coisa era do mioma, mas muitos sintomas que eu tinha já eram do climatério. E depois, né, pelo exame, eu vi que eu estava na menopausa. Então, a menopausa é a última menstruação, e essa fase que antecede a última menstruação, às vezes ela vem ali uns 10 anos antes. E isso aí, mesmo que os hormônios estejam normais, nessa fase a gente já começa a ter, né, algumas alterações. E aí, depois a gente, né, parte desse período depois da menopausa ainda, é chamado de climatério, né, até que tem uma baixa mais intensa, né, dos hormônios. Que os hormônios, principalmente, a gente tem uma queda, né, muito intensa nos nossos estrogênios, tá? Nós temos 3 tipos de estrogênio, né, no nosso corpo, mas a gente fala estrogênio aí de uma forma geral. E o que acontece? Quando a gente está, né, uns 5, 6 anos ou 10 anos antes da menopausa, esses estrógenos começam a cair e o nosso FSH, que é um hormônio da hipófise, começa a aumentar. Então, quando o estrógeno está alto, o FSH não precisa estar alto, então ele está baixinho, né? Isso no nosso ciclo menstrual, isso também varia assim. Quando o estrógeno começa a cair, o FSH começa a subir. O FSH é um alto-falante, assim, né? Na hora que ele sente que o estrógeno caiu, ele vai lá, estrógeno, volta, volta, né? Ele fica gritando para o estrogênio subir de novo. Quando a gente tem produção de estrogênio, né, ele sobe e o FSH baixa. Mas o que acontece aqui, né, vocês podem olhar os exames, é que à medida que a gente vai se aproximando da menopausa, o FSH fica cada vez mais alto e o estrógeno cada vez mais baixo, né? Até que isso não oscila mais como acontece nos ciclos, né, nos ciclos reprodutivos. Então, essa é a condição, né, de baixa de estrogênio, principalmente. E é esse hipoestrogenismo, essa baixa do estrogênio, que é o principal fator que causa tantos sintomas. É uma complexidade, gente. Falar de hormônio é realmente uma orquestra, tá? Então, nós temos estrogênio, 3 tipos de estrogênio, temos progesterona, temos melatonina, vitamina D é um hormônio. Então, assim, a gente tem muita coisa envolvida. Mas a baixa do estrogênio é que é o principal vilão aí dos nossos sintomas, né, no climatério e menopausa. Então, 90% dos casos das mulheres no climatério começam a ter uma menstruação irregular. Não são todas, tá? Então, mas a grande maioria, sim. Algumas mulheres têm a menopausa sem ter passado por um período de irregularidade menstrual, mas são muito poucas, tá? Eu acho que 90% é até pouco, acho que para mim era muito mais que isso. Então, a menstruação, o ciclo começa a ficar muito curto, ou começa a ficar mais espaçado, né? Então, primeiro o ciclo costuma aproximar muito, ficar com um fluxo muito intenso, né? A mulher volta a ter cólica e depois isso vai espaçando. Os fogachos, que nós vamos falar um pouquinho deles. Insônia e desânimo, né? A insônia é uma queixa muito frequente à medida que a gente vai envelhecendo, quando o estrogênio cai. Então, o nosso sono normalmente não fica da mesma forma, tá? Foi um ponto que eu senti muita ação da yoga hormonal, então, assim, eu voltei a dormir uma noite inteira, né? O meu sono era muito picado, eu nunca fui muito dorminhoca, né? Mas eu cheguei num ponto que eu acordava muitas vezes durante a noite, assim, a minha noite era extremamente picada, tá? Então, insônia. Aí tem que observar também, né? Porque a pessoa que já tenha um problema anterior com sono, a yoga hormonal não vai conseguir resolver o que você já tinha, né? Mas a grande parte das nossas queixas de insônia aí, à medida que a gente vai envelhecendo, é por conta do hipoestrogenismo.
Desânimo, né? Então, que às vezes vem junto com alteração de humor, então fica como se fosse uma irritação, uma TPM, uma oscilação, né? Uma insatisfação. Isso tudo também está ligado com a questão da representação da menopausa, né? Com a nossa questão feminina. Então, isso faz muito parte das nossas conversas, né? Porque além do hormônio estar todo alterado, a gente tem uma cultura, uma sociedade que né, que está aí toda voltada para os procedimentos, para a estética, para a beleza, para a juventude, para a produtividade. Então, isso também é algo que é muito importante da gente acompanhar, né, e trazer o nosso bom senso para essas, né, para esse aspecto. Alterações urogenitais, né? Então a gente começa com umas coceiras, às vezes, na vulva, ficamos mais propensas a vaginites, né? Ou a infecção urinária, então isso começa a ser mais frequente. A pessoa às vezes tem uma relação sexual, ou mesmo sem relação sexual, daí a pouco começa com um corrimento, e aí fica, mas onde que eu peguei isso? O que que foi? Nem é infecção urinária, né? Mas alterações várias aqui urogenitais, porque o pH muda, o pH da vagina muda, a propensão, né, a essa microbiota aí que fica toda alterada, então isso, além de infecção urinária, né, outras infecções aí na região genital. Ganho de peso, alterações na pele, né, a pele ressecada, às vezes a gente fica com coceira, com umas, parecendo que está cheio de picada, uma pele mais frágil, né? Alterações na massa óssea, ressecamento nos olhos, dificuldade, fotofobia, tá? Muito ressecamento também, isso eu tive muito. Eu fui no oftalmo outro dia, meu oftalmo nossa, ele é um homem super especial, assim, e aí ele pergunta de tudo, né? E eu, há muito tempo, bem antes da menopausa, já sou cliente dele há muito, né, paciente há muitos anos, eu tive um ressecamento dos olhos e ele me prescreveu um colírio, assim, de uso constante, né, eu estava com o olho muito seco, ele falou, não pode deixar, você usa, né, um colírio umidificador, né, um gel ali, ele falou, não é para usar. E tem um tempo que eu esqueço desse colírio. Então, há muito tempo eu não uso colírio. Outra coisa que eu percebi também, que eu tinha muito ressecado e que com o tempo da yoga hormonal isso mudou em mim, foi a minha digital, que há muito tempo a minha digital não passava. Não sei se vocês já notaram que a pele vai ficando mais ressecada, e às vezes a gente vai passar por algum lugar de biometria, entrada em prédio, carteirinha da Unimed. Então, eu tive uma época, né, antes aí, nesse período do climatério, que eu estava com sintoma muito forte, que a minha digital não ia em nenhuma leitura biométrica. E hoje, mesmo no tempo seco, assim, minha digital vai lá e passa. Isso eu observei recente também, quando eu fui passar a biometria de consulta, e eu lembrei há quanto tempo que a minha biometria não estava assim. Não sei se tá, gente, mas foi a única coisa que eu melhorei, que eu fiz de diferente, né? E a pele ressecada é alguma coisa que tende a piorar, né? E não a melhorar. Alteração da memória, isso aí é fogo, né? Eu não vi, eu tô, né? Acho que essa pós-Covid aí, a gente está completamente pós-pandemia, né? Alterou muito a memória de todo mundo, a concentração, mas a condição hormonal também atua bastante nisso. Os fogachos, né? 15% das pessoas têm fogachos severos, ou melhor, 15% dos fogachos são severos e podem durar de 3 meses a 10 anos, gente. Eu conheço mulher que tem 15 anos que entrou na menopausa e ainda tem fogacho, tá? Porque muitas vezes as pessoas têm uma expectativa de que vai passar no primeiro, segundo ano, não necessariamente. Junto com os fogachos, né, pode acompanhar aí sudorese, não sei se vocês sentem, né, palpitação e picos de pressão. E os fogachos, as alterações, eu não vou entrar nisso aqui agora, né? Depois a gente pode conversar. As alterações no sistema termorregulador que estão associadas aos fogachos relacionam-se com risco cardiovascular. Então,
antes da menopausa, normalmente, né, a mulher tem um risco de 15 homens para cada mulher de risco cardiovascular, e depois, um tempo depois da menopausa, esse risco fica de igual para igual, e da mulher ultrapassa o risco masculino, tá? Isso está relacionado à baixa do estrogênio. E os fogachos são piores à noite, né? Então, não sei se vocês sentem, o que dá uma repercussão no sono, né, e na nossa produtividade, porque aí o sono fica horrível, a gente não descansa, né, e além de ter o fogacho de dia, pode ter o fogacho à noite também. Aqui eu pus essa imagem aqui para a gente ver a bexiga, e outra coisa que é a baixa do estrogênio, né, então a bexiga está aqui. Se eu cortar essa bexiga aqui na frente, tá, a gente tem a bexiga abertinha aqui, tá? O que acontece quando o estrogênio baixa, pessoal? A gente fica com a mucosa menos irrigada, por isso que a gente tem tanto ressecamento, tá? Inclusive na mucosa vaginal e tudo mais, mas aqui eu vou falar da parede da uretra. Essa é uma bexiga e uma uretra com estrogênio normal, antes da menopausa. Então, esses azuizinhos aqui estão representando os vasos, tá? Então, o estrogênio está passando aqui e deixa essa mucosa bem gordinha. E aí, quando a mucosa da uretra está gordinha, uma parede toca com a outra. E aí o xixi não sai. E quando o estrogênio baixa, a vascularização, a mucosa fica mais murcha. Então, é como se ficasse uma boca sempre meio aberta, e aí a parede da uretra não gruda uma na outra. Somado, e aí fica muito mais fácil as perdas urinárias, tá? Somado a isso, a gente tem também uma fraqueza do assoalho pélvico, que são os músculos que estão aqui embaixo. Então, né, às vezes, na fisioterapia clássica aí do assoalho pélvico, como que a gente trabalha? A gente trabalha só tentando compensar essa falta do estrogênio com a força muscular, tá? Mas o trabalho da yoga hormonal dá uma ativada no estrogênio, além de fazer contração do assoalho pélvico, então fica, né, bem interessante isso aí. Os pilares da yoga hormonal, gente, é uma sequência que a gente faz, né? Como eu falei, sempre a mesma sequência de exercício, e as práticas anti-estresse. O que é isso de prática anti-estresse? Acho que eu pus um post ontem no meu Instagram, eu fiz sobre isso. Quando estamos estressados, a nossa condição hormonal muda. Não sei se vocês já ouviram casos, né? Por exemplo, a pessoa teve um estresse muito forte e menstruou. Eu conheço algumas pessoas que desenvolveram um diabetes após um período de estresse, né? Um choque muito grande, tipo perda de emprego, morte de alguém, e a pessoa vai e fica diabética, né? Então, parte da nossa questão, do nosso equilíbrio hormonal, é trazer uma harmonia do nosso estresse, né? Um gerenciamento do estresse. E na yoga hormonal tem um tanto de exercício respiratório, né? Ou de mantra, ou de exercícios, né, mais calmantes aí, que a gente chama de anti-estresse. E a sugestão é que a gente faça isso 5 minutos por dia, a parte da sequência. Então, vou dormir e vou fazer, e são exercícios simples, gente. Por exemplo, tem um que é uma respiração alternada. Então, que é inspira, tampa e solta o ar. Inspira, tampa essa e solta o ar. E vários outros exercícios. Então, a gente treina esses exercícios e a pessoa escolhe o que ela gosta mais. Eu faço um mantra, né? Eu entoo um mantra, eu faço uma meditação todos os dias, então tá bom, você já está cuidando da sua prática anti-estresse, tá? Então, mas ela sugere, né? E nós temos algumas específicas aqui como sugestão. Devemos fazer, né? Então, todo mundo que tem uma prática aí, que às vezes esquece, deixa para depois, retoma. E aí ela fala assim, né? Uma sugestão que é boa. Eu estou fritando na cama, não estou conseguindo dormir, talvez essa vai ser a hora que eu vou lembrar de fazer a respiração. Respiração calmante, inspira,
em 3 tempos e solta em 6 tempos. Então, qualquer que seja a prática anti-estresse que você goste, faça 5 minutos por dia. E a sequência da yoga terapia, ela demora mais ou menos 30 minutos depois que a gente decora, tá? Eu gasto menos de 30 minutos para fazer. E para ter ativação dos hormônios, ela precisa ser feita de 3 a 4 vezes por semana, tá? Tem gente que começa fazendo todos os dias, né? E aí tem até grupos lá né, dos professores que fizeram a formação com ela. Então, teve uma pessoa que mostrou os exames lá e o estrogênio subiu demais, assim, né? Foi para níveis muito, muito bons, assim, muito ótimos, e a pessoa fazia todos os dias, aí ela falou, não, agora faz 3 vezes por semana. Então, depende da intensidade do sintoma, né? A gente faz mais ou menos, tá? Mas por que eu ponho aqui menos de 3 vezes para mulher no climatério é pouco, tá? Para mulher na menopausa. Eu tenho mulheres em ciclo reprodutivo ainda que fazem 2 vezes e ficam muito bem, tá? E o que é ficar muito bem? Não tem mais TPM, não tem mais cólica menstrual. Então, para a mulher que tem uma condição hormonal, né, os hormônios ainda mais ativos, 2 vezes por semana pode ser suficiente. Mas para quem já está com sintoma lá na frente, né, não esconda, a gente precisa criar essa rotina, né? E parte do curso é isso, né? A gente discute muito como que eu posso encaixar essa prática, porque é uma delícia, fez, tem resultado. Eu, gente, sinto assim, né? Hoje eu faço muito mais, mas já teve época de eu faço quase todos os dias, não todos, eu devo fazer umas 5 vezes na semana, assim, porque é mais fácil, eu sinto que é mais fácil eu fazer todos os dias do que não fazer, porque eu crio a minha rotina. E outras pessoas também falam isso, já tive esse feedback de algumas alunas. Quando eu aumento a frequência, eu consigo incluir mais no meu dia a dia. Quando eu ponho só 3 vezes por semana, eu tenho que lembrar de fazer. Então, assim, para mim fica como se fosse escovar dente. Mas antes de eu ter uma prática mais constante, às vezes eu ficava assim, tipo, fazia segunda, terça, quarta, e aí pulava o resto da semana, não dava para eu fazer, e eu ia fazer só na outra semana. Quando eu passo uns 4 dias sem fazer, meu sono começa a ficar ruim. Já teve dia de eu levantar, eu deitar para dormir e levantar para fazer a prática, porque eu sabia que aquilo ia melhorar o meu sono, né, imediato. Então, assim, é muito surpreendente, né, é muito forte esse efeito. A sequência toda é muito dinâmica, a gente não tem nada muito zen, não, tá? Então, a gente usa, a base é essa respiração, quem já fez yoga deve conhecer, chama Bhastrika, mas a Bhastrika também de uma maneira modificada. Então, a gente tem uma respiração forte que trabalha muito o nosso abdômen. Às vezes, as pessoas inicialmente sentem até como se tivesse feito abdominal, tá? E eu já tive uns resultados assim, né, que o corpo melhorou, a barriga, isso não é proposta da yoga hormonal, tá? Mas é efeito colateral. E muita gente, muita gente tem muita melhora no intestino, tá? Por conta dessa respiração forte aqui. Então, isso também é efeito colateral, né? Eu lembro que eu tinha uma aluna que era paciente também, e o intestino dela era assim, a base né, de remédio, e era a cada 4 a 7 dias. Então, ela passava até, quando chegava 7 dias, ela começava a fazer uma lavagem para não deixar. E ela começou a ter o intestino regular, assim, ela ficou muito emocionada, né, por conta da Bhastrika. Indicações, então, todas, né? Todas as indicações, todos esses sintomas, e tantos outros aqui que eu não enfatizei, né, para ser mais objetiva, mas as indicações são todos os sintomas aí dos nossos ciclos. Então, também pode ser uma prática para mulher que ainda está em fase reprodutiva, né? E a partir do climatério que a gente está tendo quaisquer desses sintomas, é uma técnica indicada. O quanto isso vai me resolver da minha insônia? Depende da intensidade, né? Então,
o quanto isso vai resolver do fogacho. Eu já tive gente assim, com 20 fogachos por dia, cair para 10 muito rapidamente, né? E com o tempo isso vai diminuir também. Eventualmente, a pessoa tem um período estressante e tem 1, 2 fogachos. Para quem tinha 20, eu acho que é uma melhora muito significativa aí, sem remédio, tá? Contraindicações, gente, quem tem hipertiroidismo, tem alguns exercícios que a gente vai tirar, mas não é contraindicação da técnica, né? Vão ser mais contraindicações assim, se você tem uma contraindicação específica de algum exercício, a gente às vezes tem que adaptar, né, um exercício ou outro da sequência. Eu tenho muita dor na coluna, a gente tem que adaptar algum exercício que, né, gere mais movimento. A Diná, ela fala de uma contraindicação que é a pessoa que já teve câncer de mama, tá? E eu fui entender um pouco depois, né? Eu não sei, nunca. Ela simplesmente ela fala: teve câncer de mama, a própria mulher não deveria fazer, tá? Eu já conversei com vários mastologistas, inclusive eu tenho, né? Faço acompanhamento de umas calcificações com um mastologista e fui perguntar para ele, e o que eu ouço de todo mastologista que eu converso, ginecologista também, né? Às vezes eu levo isso, é que não tem contraindicação. Inclusive, ele ficou super interessado e me manda um tanto de pacientes, né, mulheres que têm câncer de mama, porque não podem fazer nenhum outro tipo de reposição. E eu entendo aí, né, talvez a fala dela, porque ela vai ensinar isso para várias professoras de yoga que vão ministrar isso aí, né, e vai ter um alcance que foge do cuidado dela. E a questão do câncer é que a pessoa teve um câncer de mama, ela pode ter uma recidiva em algum momento, né? Pode ter ficado curado, mas todo câncer existe alguma possibilidade de recidiva, não é zero, né, de chance. E quando tem, né, se essa pessoa tiver uma recidiva depois de fazer a prática, ela pode atribuir essa recidiva à prática, né? Então, eu entendo que é muito mais um resguardo disso. É igual exercício físico nos 3 primeiros meses de gestação. Se a pessoa está bem de saúde, quantas vezes a mulher já descobriu que estava grávida lá pelo 4º, 5º mês, fazendo exercício físico pesado e não perdeu o bebê, né? Então, mas se ela teve todo um cuidado para engravidar, ou se tem uma condição que ela acha frágil, e se ela fizer exercício físico e perder esse bebê, ela nunca vai saber se foi por ele ou não, né? Então, essa contraindicação que a Diná coloca do câncer de mama, o que eu falo é, se a pessoa já teve, vá ao seu mastologista e conversa com ele. Até hoje, todas as conversas que eu tive foi o contrário, né? Eles indicaram sim. E é super indicado para pessoas que têm casos, né, na família, que tem uma condição, né, um potencial risco, um risco aumentado e que vão optar por não fazer reposição, né? Hoje a reposição, a modulação hormonal está muito avançada, né? Tem hormônios bioidênticos que as pessoas, né, se dão super bem, mas ainda assim, né, é uma escolha de muitas mulheres seguir sem hormônio, né? Para mim foi a solução. Nunca fiz uso de nenhum tipo de hormônio e tenho passado, né, com uma saúde muito boa aí nessa condição. Coloquei aqui né, só uns relatozinhos. Às vezes as pessoas me dão os relatos e eu acabo apagando, sabe? E aí agora eu vou começar a colecionar isso para trazer, porque é legal. Então, essa aqui, ela fez até um textinho aqui, né? Que veio, nossa, essa mulher aqui foi muito transformador. Isso aqui é quase nada, né? Quando ela fala o que eu sei da intimidade dela, né? Da melhora, né? O fogacho diminuiu, tem mais disposição. Ela tinha uma depressão muito forte e melhorou muito, né? Porque com a yoga até que ela conseguiu depois ter, né? Reunir força aí para procurar uma ajuda terapêutica, né? Então eu a conhecia antes e ela sempre teve uma indicação de fazer uma terapia, mas não tinha, assim, era um desânimo muito grande até para isso, né? Então,
Ela teve uma melhora física e emocional, né, muito boa aqui. E essa aqui optou por fazer 30, né, 30 dias direto, ela se colocou esse desafio e depois disso ela falou que faz todos os dias. E aqui é um videozinho da Cibele, vou colocar aqui. Olá, meu nome é Cibele. Estão ouvindo? 54 anos. Desde os 50 eu convivo com os sintomas do climatério, né? Nessa fase da vida acontece muita coisa com a gente, né? Muitas mudanças. As que mais me incomodam são os fogachos e o sono, a qualidade do sono, que altera muito, né? É difícil de dormir. Como eu não tenho indicação de reposição hormonal por causa de histórico familiar, eu venho tentando lidar com essas coisas usando outras possibilidades, né? Possibilidades mais naturais. Então, assim, eu tomo prímula, eu uso amora, essas coisas para me ajudar a lidar com essas mudanças todas, né? Agora, depois que eu comecei a fazer a yoga terapia hormonal, passei pelo treinamento que a Tatiana dá no sítio, no final de semana, que é um programa delicioso, eu comecei a incorporar a prática da yoga terapia hormonal no meu dia a dia. Então, eu assumi um compromisso comigo mesma de fazer um dia sim, um dia não. Um dia eu faço ginástica, né, musculação, essas coisas, outro dia eu faço a sequência que ela ensinou pra gente. E realmente eu vi uma mudança muito significativa nos meus fogachos, na qualidade do meu sono. Então, o que acontece? Os fogachos, eles não acabaram, mas eles diminuíram a intensidade muito significativamente. E a frequência também. Então, hoje, eu consigo dormir e preciso do despertador para me acordar. Olha que bênção, porque antes eu acordava 7, 8 vezes por noite. Agora tem noite que eu durmo direto e preciso do despertador para me acordar. Dá vontade até de chorar, fico até emocionada, porque uma noite bem dormida, ela realmente faz toda a diferença na vida da gente, né? Então, hoje, graças à yoga terapia hormonal, eu consegui melhorar, né, a frequência dos fogachos. Eles não desapareceram, mas eles diminuíram muito significativamente, tanto na frequência quanto na intensidade. E isso teve uma consequência no meu sono também, né? Então, os fogachos não são tão intensos a ponto de me acordar mais. Então, é comum agora eu conseguir dormir horas direto, por exemplo, de 11 às 6h30, o que para mim já é um ganho maravilhoso. Então, É isso, gente. Ela é do meu último grupo aí de fevereiro, tá? Então, tem 3 meses que ela está fazendo. Eu tenho uma coisa que me deu vontade de sistematizar um pouco, né, o que vai resolvendo ao longo do tempo, porque eu tenho aí mais de 2 anos de prática, né, constante, ininterrupta, e isso vai mudando muito, tá? Então, é algo que outras coisas vão acrescentando. Aqui, gente, um exame aqui de 2020, né? Então, o FSH aqui de 167, lá em cima, o estradiol de 14, e depois, um pouco mais de um ano depois, o estradiol de 14 foi para 54, assim, né? É uma mudança boa nos números, tá? O FSH baixou de 167 para 139, eu não sei como está agora, não repeti exame, mas também, né, eu mostrei a doutora Adriana, que é a minha médica, assim, a dosagem do hormônio a gente gosta de ver, mas mais do que isso é a resolução dos sintomas. Então, muito antes de mudar o hormônio, os sintomas, né, eles já são uma resposta muito, muito mais rápida. Ainda assim, a gente gosta de ver dosagem, né, como se fosse para comprovar ali, mas a clínica que é o nosso maior parâmetro, tá? Então, gente, como a Elô falou, né, essa proposta, como que normalmente eu faço a yoga hormonal? Porque a yoga hormonal, o objetivo é que a pessoa fique autônoma para praticar.
Então, eu costumo fazer oficinas, né? Na pandemia fazia tudo online, agora eu faço essa oficina que a Cibele, né, relatou aí, foi um retiro de sexta, sábado e domingo, né, que eu faço com outras práticas integrativas também. Vou fazer uma agora em Belo Horizonte, em um fim de semana em junho, né, para passar. E o objetivo nesses encontros, né, nesses workshops, é ensinar tudo, treinar, e aí a pessoa fica, né, ficar autônoma aí para fazer a sua prática, né? Tem sido assim. Às vezes, individualmente, também muita gente faz comigo, ou online, ou presencial, de forma individual, então demora talvez umas 5, 6 sessões, né, para a gente passar tudo, mas sempre existe uma demanda, como a Elô falou, de um grupo, né, para se apoiar. As pessoas pedem depois, falam, não tem, vão manter, né, vão fazer um grupo aí para a gente praticar. E aí, essa é a proposta desse formato agora, tá? E aí, não é com workshop, né? Seria esse grupo presencial que a gente vai toda quarta-feira, né? O horário 9h30, então 1 hora e pouco, né? Um pouco mais, no máximo 1h30 ali com o chazinho e o papo, tá? Mas a prática, né? 1 hora é suficiente. E aí a gente vai fazer essa prática. E como funciona? Né? Tem uma apostila e tem um áudio. Esse áudio funciona muito bem. Como que é? O áudio né? E a gente vai passando por blocos, né? Até ter a prática inteira. E aí eu vou jogando esse áudio, né? Até ele se tornar um áudio completo. E o áudio você coloca lá, é a minha voz te guiando. Então, como a gente já fez a prática junto, o áudio é super suficiente. Então, o áudio vai colocar, fique de pé, vamos fazer exercício de aquecimento, pernas separadas, as mãos juntas, cruzadas. Nós vamos fazer exercício de ombro. Então, você inspira, sobe os braços, expira, desce, faz 7 básicas. Tudo isso já foi treinado. Então, fica muito mais fácil fazer com áudio do que você parar e ler a apostila, né? Ainda assim, né, a apostila também é um apoio. E essa é a proposta, né, desse grupo aí na Casa das Matrioscas, tá? E o investimento, né, será de R$ 200 por mês, né, para essas aulas aí. Sendo que, pessoal, para ter resultado, precisa fazer mais. A minha única restrição, o meu único medo, todas as vezes que eu já tive, né, que as pessoas pediram, é assim, não pense que uma vez é suficiente, porque precisa fazer. Agora, eu acho que sim, será assim um super apoio a gente conseguir fazer juntas, porque vai ficar muito mais fácil de absorver, né, e de dar essa sequência aí. E como a Elô falou, né, a gente chega lá e aí não fez, então, a princípio pode ser que isso seja um motivador, tá? Mas o maior motivador para a prática são os resultados. E eles vêm, assim, muito rapidamente. Então, eu acho que começando aí, no segundo encontro, vocês já vão me dar retorno, né, de melhora, tá? Alguma dúvida, gente? Queria saber aí como que tá. Falei, né? Abri a boca e disparei. Vou colocar aqui para eu ver vocês. Bom, né? Então, primeiro agradecer a atenção de todas aí e queria saber se tem dúvida, né? Algumas coisas sempre vêm, então, por exemplo, né, é algo que sempre pergunta, assim, se precisa já ter sido praticante de yoga, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho físico para isso, ou eu não sou flexível, né? Os exercícios, eles são adaptados, e quem tem, né, uma flexibilidade, uma mobilidade maior, vai fazer, né, num alcance maior, mas tudo é super adaptado. Vão lembrar que a Diná criou isso aos 64 anos e ela criou essa técnica para senhoras. Depois ela trouxe, né, viu os benefícios e ela né, levou essa proposta para qualquer idade, tá? Mas é uma técnica para mulheres, então não jovenzinhas, tá? Então essa condição física é muito bem adaptada, tá? Bom, mas deixa vocês falarem aí. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem saber alguma coisa aí, né, da minha parte.
Eu vou agradecer, gostei muito da sua fala, Tatiana, e Heloísa também. Não vou poder participar porque pela manhã eu trabalho, atendo paciente, aí não dá. Pratico yoga, realmente com os exercícios que eu faço, melhorou muito minha menopausa. Eu tenho menopausa há 8 anos, ininterruptamente. E é calorão que eu tenho. Na verdade, eu tirei o útero aos 44, mas aos 50 foi que o calorão começou e não parou mais. Sim. Quando eu faço minha yoga em casa, uma simples saudação ao sol, realmente tem uma melhora gritante. Quando eu faço, tenho a sequência de fazer sempre. Mas tem aquela preguiça, né? Todo dia que a gente faz. E aí, eu vou deixá-las, mas muito obrigada mesmo, tá bom? Muito Tá bom, obrigada. Cláudia. Obrigada. Boa noite. Boa. Ô, Tatiana e Heloísa, eu também agradeço muito vocês. Assim, para mim, eu ouvi assim com muita alegria, porque eu já tenho uns 2 anos que os fogachos, assim, nossa, me incomodam muito. E aí agora você está trazendo isso, eu falei assim, meu Deus, tem solução, né? E Tem eu não posso, solução. eu não posso fazer reposição hormonal, porque eu já tive caroços no seio, já tirei alguns. Então, assim, eu falei, nossa, que coisa linda. Mas, assim, infelizmente, para mim, também é o meu horário de trabalho, tá? Sim. Uhum. E aí eu não sei, depois se você tiver uma outra turma, alguma coisa, Aham. né? Tá. Você tem o seu perfil no Instagram para a Tem gente o meu seguir? perfil, gente, né? Porque né, esse trabalho com workshops, ele né? Eu sempre trago aí. Eu vou colocar aqui no chat. Também eu vou dar uma sugestão que é a seguinte: tem várias maneiras da Tatiana trabalhar isso, vocês viram. Pode, por exemplo, marcar com ela e fazer individualmente no consultório Sim. dela, né? Pode participar do workshop de final de semana, aprender e fazer sozinho para sempre. Ou se tiver uma demanda para ter uma turma, por exemplo, à noite, né? A questão é a gente ter o público, né? A Casa das Matrioscas, a gente hoje tem um grande público que frequenta lá, de mulheres que já estão aposentadas ou que são empresárias, então fazem o seu próprio horário. Então, é possível ter um grupo nesse horário, que é uma quarta-feira, 9h30 da manhã, né? Mas, se houver também o interesse, a gente poderia ter uma vez por semana à noite. Então, é questão de ajustar a agenda da Tatiana, né? Porque, para mim, como é que eu vou dizer assim? Eu me sinto muito honrada de acolher esse trabalho da Tatiana, pela seriedade que vocês viram que ela traz, né? É aquela professora que tem toda a questão mesmo da acadêmica, que mostra para a gente, mas de uma maneira muito simples, né? A gente entende o corpo da gente, mas, ao mesmo tempo, alguém que está vivenciando, que sente essa experiência, né? Trouxe aí para a gente os exames dela, expondo, mostrando, e acolhe a gente de uma maneira muito carinhosa, né? Então, assim, fica também essa possibilidade, né? A Tatiana está no grupo de WhatsApp, então lá, se ela der um oi, vocês vão identificar o contato dela ali, ela vai passar aí os dados dela. Então, quer dizer, a maneira de você ter acesso a essas informações não é só participando do curso na Casa das Matriosas, das aulas lá. A ideia de ter aula lá é isso que ela falou, é ter um grupo de apoio, né? Acho que depende da gente aprender e praticar, porque se a gente não praticar, não existe milagre, não é varinha de condão, né? Então a gente tem que praticar. Mas eu entendo que tendo um grupo, tem a força do grupo, aquela sinergia, a gente caminhar junto, né? Então é por isso que eu pedi a ela e ela estava também com essa ideia já nascendo. Então aconteceu no mesmo momento, né? Mas assim, ninguém precisa ficar triste, mas esse horário eu não posso. Não, ela tem outras possibilidades, né? Te atender presencialmente, ou te atender online, ou grupos online também, né? Fazer essas aulas semanais na Casa das Matrioscas é uma das possibilidades. Exato, Elô, isso mesmo, né? Eu acho que Nossa,
Oh, desculpa, Tatiana. Não, sim, né, são muitas possibilidades mesmo, e né, o resultado, assim, é o maior estímulo, né? Você diminuir o fogacho, nossa, Nossa, não tem Diminuir a preço, barriga, diminuir a né? Tem muito... barriga. Isso é efeito colateral, Elô, porque assim, eu acho que você falou que não passou pelo fogacho, né? Eu lembro que eu dava aula, e de repente eu parava e vinha um desconforto, eu suava inteira, era uma coisa assim que subia de baixo para cima, chegava na minha cabeça, eu ficava assim, completamente nossa, desconcertada de tão ruim, né? Um calor ruim. é horrível Deus, mesmo. obrigada a você, né? Então é isso. Mas me interessei muito por esse formato do workshop, Tatiana. Aham. Eu entro em contato como? Com você diretamente, com a Pode Heloísa? Com entrar, né? ela. Você está lá no grupo, pode entrar comigo ou através do Tá, grupo lá, e aí, né, a gente pode fazer até um grupinho também na Casa das Matrioscas, isso também é possível. tá. Nossa, ó, maravilhoso. Eu tenho várias amigas que já fizeram curso com a Heloísa. Eu tinha muita vontade de te conhecer. Ai, que E bom. agora, com a Tatiana aí, foi lindo. Muito obrigada. E eu vou entrar em contato com você, viu, querida? Tá bom, Gratidão por gente. esse trabalho. Obrigada, Obrigada Cleo. por ter vindo, Cleo. Nossa, eu Obrigada. tô maravilhada. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Gratidão, boa noite para vocês. Tatiane, Heloísa, Luciana, Oi, Lu. eu gostaria só de saber se tem alguma perspectiva de quantos meses, né, teria. É lógico que a gente vai continuar grupo no WhatsApp, mas esses encontros presenciais, né, seria interessante ter uma noção de quantos meses, porque esse negócio de disciplina, para mim, é muito complicado. A proposta, Luciana, foi de fazer assim, né, encontros assim, enquanto tiver uma demanda, porque aí fica como se fosse uma aula de yoga Aula de regular, yoga. sabe? Mas eu também acho que assim, isso eu nem conversei com você, Elô, mas assim, a gente fazer ciclo, né? Porque apesar de ser uma aula de yoga, todo mundo que entrar, a gente vai começar do início e a gente vai crescendo na prática. Né? E uma vez que essa prática esteja completa e a gente está no treino, aí a gente observa, né, esse andamento. Mas eu acho que, por exemplo, assim, um ciclo de 2 meses é interessante para começar a observar resultado. Eu acho que aí a gente vai, né, revendo, assim, a pessoa observa resultado e faz a opção por continuar ou né, da forma que se isso é suficiente para trazer a disciplina. Mas, sim, a disciplina é algo que tem que ser trabalhada e a gente trabalha, né? Eu trabalho estratégias aí de disciplina também, tá? A ideia é como você falou, né? Seria uma aula de yoga semanal, feita você se matricula com Isso. pilates, com uma Isso. ginástica. E aí, assim, a gente teria que fazer os outros dias em casa, né? Porque são de 3 a 4 vezes que você falou, né? Que tem que fazer por semana, né? De 3 a 4 vezes, né, Tatiana? Acho que ela não está Isso. ouvindo. E aí, Então, o que acontece? Aí você faria um dia presencial com todas as pessoas e os outros 3 dias sozinha na sua casa, né? Então, a ideia é essa. E eu acredito muito na força de um grupo, sabe? E inicialmente, gente, por exemplo, né, Heloísa, nas primeiras vezes vai ser assim, a gente vai ficar 1 hora passando o exercício detalhadamente, na hora que eu te mandar o áudio daquilo ali para você trabalhar na semana, vão ser 10 minutos de áudio, porque a primeira vez que você aprende um exercício é toda uma técnica por trás para aprender. Então, não é de início, assim, e o áudio da técnica completa, eles são 40 minutos. Então, é algo que não vai te ocupar 1 hora, né? O máximo que vai ocupar vai ser com essa guia 40 minutos depois. Né? Não é algo que você vai disponibilizar 1 hora para ter que fazer, né? 1 hora a gente faz ali na sequência. Depois que memorizar, né? Você vai sozinha. Essa questão do grupo realmente, Elô, é interessante porque incentiva, né, a gente a se encontrar e fazer junto, né? Mas Eu acho que o ambiente da Casa das Matrioscas, né, Lu? Você frequenta, você conhece. Eu acho que é um espaço
que acolhe, que é muito favorável, né? E a gente tem aqui mulheres que estão aqui nos prestigiando, que são do sul do Brasil, né? Não são todos aqui de BH, não, né? Mas assim é bom também, porque tendo contato com a Tatiana, vocês podem fazer online e aprender as técnicas. A Marília também é professora de yoga, não é, Marília? Então, assim, eu acredito muito nessa questão da sororidade que a gente precisa de incentivar, né? De uma mulher tecendo junto com a outra e construindo juntas, né? Então, fazer essa rede mesmo, né? Que possam se conhecendo e trocando experiências, né? Mas, assim, adorei te ouvir, viu, Tatiana? Queria te agradecer muito, Que né? bom, Elô. Marília quer falar? Também adorei. Boa noite, Elô. Boa noite. Deixa eu te falar Marília. primeiro, depois eu falo. Ah, eu falo primeiro? Pode falar. Boa noite, Elô. Que bom te ver, linda e maravilhosa, assim, estava com saudades. Saudades também. Eu fiz o curso com a Elô, da Maria de Madalena, e quando eu consigo, eu participo dos estudos lá na Unipaz, né, Elô? Sim. Estava com saudade. Eu aprendi bastante contigo e estou aprendendo sempre, estou aqui participando. Obrigada. Quero agradecer a Tatiana, então, por essa aula maravilhosa aí, né, de saúde e yogoterapia hormonal. Eu não conhecia essas técnicas, assim, diretamente na parte de yogoterapia hormonal. Eu sou yogoterapeuta, estou fazendo a minha conclusão de formação agora. Minha formação básica, Tatiana, é fisioterapia e psicologia, né? Sim. E acompanho o trabalho da Elô, maravilhosa, me ajudou muito na pandemia, continua me ajudando, super indico o trabalho da Elô. Sim. Quero ver se faço de novo, continuo aí com os grupos com a Lupe também, gosto muito de estudar, como você também, Tatiana, estou sempre estudando. Sim, não para E nunca. gostei muito dessa modalidade, até já estou te seguindo lá no Instagram. Uhum. Pena que eu não estou aí, senão eu já estava participando aí com você da Casa das Matrioscas. Mas, assim, quem sabe uma hora eu vou ir conhecer, né, Elô? Esse Sim, nós estamos esperando aqui. Tem pão de queijo. Tá bom, uma hora, quem sabe, eu apareço por aí. E também vocês, né, Elô? Esse dia eu fiquei pensando, quem sabe vocês vêm nos visitar aqui no Sul. Estamos indo, a hein? nossa terra aqui dos índios guaranis. Só passar o frio, né, Marília? Isso! Em setembro a gente muito conversa. Frio aqui, eu tô toda encasacada. Viu? Marília, você está onde? Qual cidade? Sul, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. É perto Qual de São Miguel cidade? das Missões aqui. Santo Ângelo, Maria. Santo Ângelo. Santo Ângelo. Eu tive aí, tive em São Miguel, Santo Ângelo, num grupo maravilhoso aí que eu fui levando. Marielle. E agora quando vier de novo, está convidada para vir aqui em casa. E daí a gente tem uns passeios aí na região. Santo Ângelo é lindíssimo. Eu estava agora, até semana passada, na campanha. Bacana, de Bagé até Uruguaiana. Por pouco eu não voltei aí. Quem sabe uma hora que tu quiseres vir, as portas estão abertas aí para a gente explorar um pouquinho aqui a região. Pois é. A Elô também está convidadíssima, né, Elô? Obrigada. Quem sabe agora eu vou começar a trabalhar com o Círculo de Mulheres, Elô. Eu e a Aline Basso, que é uma amiga minha que trabalha com Renascimento. E aí a gente vai começar montando um grupo de mulheres aqui também inspiradas aí, né? E vamos vendo, vamos falando, né, Elô? Sim, vai ser lindo, vai ser lindo. Vai construindo, né? E, Tatiana, assim, uma pergunta. Teria algum material de bibliografia para mim ir lendo? E também essa possibilidade de eu fazer algum movimento com você aí também, né? Se montar um grupo online, eu estou participando. Sim. A bibliografia, Marília, são os livros dela, tá? Se você entrar no site de narodrigues.com.br, você compra o livro diretamente com ela, né? Tem até uma edição nova, né? Então, é isso, assim. Porque se você ver, o livro é da prática. Ele mostra, né? Que bacana. Vai falando os exercícios. Tá. É Iná Rodrigues. Diná Rodrigues. Diná com D-I-N-A-H. D-I-N-A-H. N-A-H. Rodrigues. Isso. Ela é portuguesa? Sim, ela é brasileira. Brasileira, que bacana, Tatiana. Tatiana, isso. Mas daí eu te chamo ali no Instagram, de repente, se tiver algum final de semana, alguma coisa assim, eu gostaria de conhecer um pouquinho essas práticas. Você já aí, tem né? o contato dela no grupo, você está no grupo do WhatsApp, ela só te dá, ela fala, gente, eu sou a Tatiana, que assim você já sabe o telefone dela. Sim. Também.
Então, muito obrigada, meninas, de coração. Eu que Gratidão. agradeço. Agora, quem queria falar, gente? Oi, Oi. gostei muito do assunto, fiquei super interessada. Eu vou querer participar, sim, nas quartas-feiras, na parte da manhã. Como é que é a seu aula de nome mesmo? Sandra, Sandra, de Ah. Belo Horizonte. você está Ah. no grupo do WhatsApp, Sandra? Ah, sim, eu acho que sim. Tá, você recebeu o link por lá, né? É só para gente. A Sim, Ana que a estava Ana falou. colocando no grupo, né? Isso, Eu não estou vendo a sim. Ana aqui. Ela falou sim. Tá ali. Ana está aí, Lu. É, Ok, a gente vai a Ana está puxar isso aqui. pelo grupo, né? É. Para É combinar porque os aqui não está aparecendo o seu nome, Sandra, está aparecendo Moto G10. Eu não estou acostumada a participar dessas aulas dessa forma. Tá bom. Mas a Ana Mas já então, entra em sim. contato com você, a Mariela já confirmou também que vai participar. Então, a gente vai fazendo esse contato para quando tiver um grupinho, a gente começar, né, essas aulas. Sim. Independente dessas aulas, eu vou querer marcar uma individual, presencial, Aham. até acontecerem. Tá bom, e aí a gente dá uma avaliada, né? Mas aí a gente comunica, porque eu acho que gente, que tem que começar, assim. Sabe, Elô, eu não fico esperando muito, não, porque a coisa anda, né? A energia movimenta e as pessoas chegam. Você que manda. Se quiser começar quarta-feira que vem, Pois nós eu estamos acho lá. que sim. A gente já conversa Eu ia perguntar exatamente isso, quando começa as aulas, porque eu também vou me isso, inscrever. quarta que tá? vem. Quarta Quarta que vem. Quarta que vem é dia 18 de maio. E tem Ângela aqui também, não sei qual é a Ângela, Elô, que falou que saiu, mas que ela... Ângela Rola, ela é minha cliente. Então, ela falou aqui que teve que sair, mas que ela quer participar também. É a cara da Ângela, por isso que eu insisti para ela vir. Gente, eu vou parar de gravar Tem que ver aqui, a Cecília então. também, né? Tem que ver a Cecília, como é que vai ser. Não, mas isso não impede, não, porque a Ana Não? está aí para poder estar lá com a Tatiana e essa aí, não. Sim. Né? A Cecília está nascendo, mas a Ana está aí para salvar a mãe e a avó da Cecília. Olha, gente, eu vou parar de gravar, então, né? Agradecendo a presença de todos vocês aqui.